Estamos começando mais uma edição do programa Sovaco de Cobra e hoje nós apresentaremos a 14ª edição da Sala de Apoio ao Trabalhador Juazeirense, um evento que aconteceu na Escola de Ensino Médio Amália Xavier. Estivemos lá, conversamos com as pessoas que estavam à frente desse evento e você vai saber o que foi que aconteceu nesse dia. Para conversar, nós estamos com o João Carlos Barbosa, ele que é conhecido por Joca. O João Carlos Barbosa é um profissional da imprensa, é um cantor, é escritor, e a gente fala aí sobre música, sobre história do Juazeiro e sobre curiosidade do dia a dia. É isso aí, o programa de hoje começa agora, eu e você fazendo a nossa audiência. Estamos aqui nesta manhã do dia 27 de maio, no evento que é a 14ª edição da Sala de Apoio ao Trabalhador Juazeirense, que acontece aqui na Escola de Ensino Médio Amália Xavier. E a gente veio para o evento conferir, ver como é que está a participação e conversar com as pessoas que estão à frente desse acontecimento. Estamos aqui com a servidora Paula Isabel, ela que é uma servidora do Tribunal Regional Eleitoral e foi designada pela juíza da 119ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte, e está aqui. E eu gostaria de saber de você, Paula, como é que foi a participação do TRE hoje aqui neste evento? A participação foi muito bacana, porque nós atendemos jovens com 15, 16, 17, 18 anos que tiraram o título recentemente, e esses jovens, eles precisavam saber, a gente teve uma roda de conversa muito interativa, onde a gente discutiu sobre os valores democráticos, sobre a importância do título, a regularidade da votação, deles participarem da democracia efetivamente. Então, foi muito bom, muito bacana mesmo, e nós nos sentimos lisonjeados em poder representar o TRE nesses momentos. A gente sabe que o direito ao sufrágio universal, o processo eleitoral, ele é um bem da democracia, né? Sem eleições não existe um regime democrático. De direito. E para que essa democracia seja renovada, é preciso também que as novas gerações se sintam dispostas a participarem desse processo. Aqueles que já participam, né, porque se pode tirar o título eleitoral até já com 16 anos, mas aqueles que irão participar. Nessa conversa que vocês tiveram com os jovens hoje, essas camadas mais jovens que ainda não têm idade para tirar o título eleitoral, o que é que vocês sentiram? Existe uma predisposição dessa juventude em participar dos futuros processos eleitorais? Como você sentiu esse bate-papo com essa garotada aí? Então, essa maturidade ainda é um processo. Eles ainda estão em processo, sim. Eles têm 16 anos, eles sabem que 16, 17 anos não tem a obrigação de votar com 16 anos, de forma nenhuma, eles nem votam, com 17 anos é facultado e com 18 anos é obrigatório. Então, eu acho muito importante que a gente venha trabalhando essa questão da necessidade da participação efetiva deles nesses momentos, né, no processo eleitoral como um todo, né? Mas essa maturidade mesmo só vem com o tempo, e eles percebendo qual a importância de ter o título, qual a importância de estar regular, qual a importância das políticas públicas e aonde efetivamente essa participação deles vai interferir na vida da sociedade, né? Isso é muito bom. Esse trabalho que vocês desenvolveram hoje aqui, vocês estão realizando
desde o início de janeiro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse trabalho. Desde o ano passado, na verdade, né? A gente começou com o programa chamado Alista Juazeiro, onde a gente estava fazendo alistamento e dos jovens aqui, de boa parte da população que também não tinha título, muita gente sem título, e a gente continuou esse ano, né, por determinação do tribunal, porque o Juazeiro precisava ainda desse trabalho, dessa intermediação nossa, né? Então a gente trabalhou com várias equipes aqui durante esse período, e agora a gente está concluindo esse trabalho dia 30, e deixando o Juazeiro bem enxutinho, né? Havia muitas ruas ainda sem CEP, foi regularizada a situação do cadastro eleitoral como um todo, né? É isso aí. Falamos aqui com a Paula Isabel, diretamente da 14ª edição da Feira do Empreendedor. Estamos aqui com a diretora da Escola de Ensino Médio, que funciona em tempo integral, a Amália Xavier, a Girlene Queiroz. Ela que está recebendo mais este evento, que é a 14ª edição da Sala de Apoio ao Empreendedor Juazeirense. Tudo bem, Girlene? Tudo bem, boa tarde. É uma satisfação muito grande a gente poder receber um evento como esse, né? A Sala do Empreendedor Juazeirense trouxe para a gente, junto à ação social, trouxeram várias ações que a gente pôde contar, levar para os nossos estudantes esses trabalhos, né? Tivemos hoje aqui a podologia, massagens, esmaltação de unhas, tivemos rodas de conversa com o TRE, rodas de conversa sobre saúde bucal com o pessoal da Unileão, tivemos o grau técnico aqui aferindo pressão, fazendo teste de glicemia, tem a sala do empreendedor, tem os alunos fazendo o ID Jovem, tem o aluno que está fazendo seu currículo do 3º ano, já pensando aí no mercado de trabalho. Então foi uma grande satisfação receber esse evento na escola hoje. Eles ficaram muito eufóricos, que a gente estava chamando sala por sala. Quando foi de repente, já estavam todas as salas aqui, né, no pátio escolar, e a gente não teve mais como juntar tanto alunos. Nós temos hoje em torno de 400 alunos, em tempo integral, onde eles lancham 9h30, agora está na hora do almoço, esse barulho, e às 3h30 também temos o segundo lanche. Então, é uma escola que está crescendo nos seus resultados. Estamos hoje toda em tempo integral, todo em ensino médio. Começamos em 2023 e hoje nós estamos finalizando esse ano o primeiro ciclo. Então, é uma grande satisfação. E como foi para você? Foi uma surpresa? De repente a secretária Josi Lima, né, que é a titular da pasta da Secretaria de Assistência Social, chegou e fez essa proposta. E como foi? Foi uma surpresa? Você prontamente aceitou? Ou teve que pensar? Como é que foi esse contato? Foi uma surpresa para a gente, ela entrou em contato conosco e a gente prontamente aceitou, né, que trazer benefícios aos nossos estudantes, quanto mais melhor, né? Então a gente aceitou. E foi uma proposta legal, onde os alunos estão participando, todos estão gostando. É um dia bem diferente para a vida escolar deles, né? E a sala do empreendedor, ela atende pessoas de distintas faixas etárias. Sim. Como foi a participação da comunidade? Muitas pessoas vieram. Sim, nós tivemos também a participação da comunidade escolar, pais, mães responsáveis. Já ontem nós tivemos uma reunião onde nós convidamos e hoje eles puderam estar aqui presentes. Aqui é o bairro Santa Teresa, né? Os moradores do Santa Teresa vieram, participaram do evento. Comunidade escolar, toda a comunidade, certo? Ao redor da escola. Muito bom, foi muito boa a participação. E qual o balanço final? Evidentemente que ainda está terminando, mas pelo decorrer das atividades que aconteceram no dia de hoje, dá para já se ter uma ideia geral. Qual o balanço final que você faria
dessa 14ª edição do evento? Bom, eu faço um balanço geral positivo, né? Que nós tivemos muitos alunos que quiseram participar das ações. Nós já temos aí agendamento com o pessoal do ID Jovem para vir outro dia, porque não deu tempo todos os alunos fazerem a sua carteirinha. Então, o ID Jovem vai voltar novamente para poder realizar. Então, foi um balanço positivo onde todos puderam participar. É isso aí. Estamos aqui conversando com a Gislene Queiroz, ela que é a diretora dessa unidade educacional do Estado aqui em Juazeiro do Norte. Estou aqui com a Sandra Azevedo, ela que é do setor de emprego e renda da Secretaria de Assistência Social do município de Juazeiro do Norte, que a gente vai aqui bater um papo sobre essa 14ª edição deste evento que está acontecendo hoje aqui na Escola Amália Xavier. Tudo bom, Sandra? Tudo bem? Nós estamos aqui na nossa 4ª edição, né, trazendo para a população, para a comunidade e para os jovens em especial, essa oportunidade de estar informando acerca de como é que o jovem pode ingressar no mercado de trabalho, como se comportar numa entrevista. Nós também disponibilizamos outros serviços de saúde, beleza também, né? E como o jovem ele está concluindo o 3º ano, né, ou aqueles também que podem ser direcionados para estágio, mas aqueles que estão concluindo o 3º ano têm aquela dificuldade de como é que eu vou ingressar no mercado de trabalho. Então a gente proporciona essas informações de como preparar um currículo, né? Então tem essas oficinas, além da gente também instruir e já direcionar de acordo com a disponibilidade de vagas para o mercado de trabalho. Você falou aqui que hoje foram desenvolvidas uma série de ações, várias atividades, algumas não diretamente relacionadas ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo, mas especificamente em relação a essa área do trabalho e do empreendedorismo, quais foram as ações realizadas? Currículo, divulgação de algumas ofertas de emprego, quais foram as atividades especificamente relacionadas ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo? Pronto. Nós encaminhamos, né, para o mercado de trabalho, além de jovens, também tivemos a participação do público também da comunidade, que trouxeram, né, suas especialidades, e a gente vai fazer esse encaminhamento de acordo com a disponibilidade de vagas, além da confecção do currículo, também ofertas de cursos, que nós estamos com inscrição aberta lá no setor trabalho e renda, com cursos de bolos artesanais, né, além também de inserir no mercado de trabalho através do setor privado, a gente também qualifica e capacita essa população que quer empreender. E além disso, tivemos aqui conversas, né, com a juventude, particularmente com os discentes aqui da Escola Amália Xavier. Essas conversas foram sobre o quê? Quais os temas das conversas desenvolvidas esta manhã aqui na escola? Nós tivemos hoje um diálogo com o TRE para estar informando a juventude como é que ele tem que tirar o seu título, aonde tem que ir. Também informamos sobre a oficina de como se comportar numa entrevista de emprego, como é que confecciona o seu currículo. Informamos também acerca do ID Jovem, para que o jovem possa viajar, possa também conseguir uma entrada gratuita também no cinema. Então tivemos diversas informações de direito da juventude. E também outras atividades, né, como atividade de estética. Eu queria que você falasse sobre essas outras ações que foram aqui desenvolvidas. Pronto, nós temos também os nossos parceiros, que a gente sempre convida. Tivemos hoje aqui a universidade que veio
estar conosco. Tivemos também a Grau, que foi do setor de saúde, vieram também aqui verificar a pressão. No setor de beleza tivemos pessoas aqui fazendo unha, de massagem também, né, para estimular o evento, para que a gente possa também dar uma qualificação melhor e um atendimento completo para essa juventude e atrair também o público. E vamos falar aí da ID Jovem. Parece aqui que os alunos da escola ficaram bastante estimulados com a ID Jovem, e é um programa que facilita muito, né, a vida dos estudantes. Tem a questão aí da meia entrada, né, nos eventos esportivos, culturais, e até mesmo gratuidade em passagem de ônibus em nível estadual. Queria que você falasse da IDJ Jovem. Pronto. Caso algum jovem tenha interesse, né, de adquirir o seu ID Jovem, pode procurar o Pedro Henrique lá na Sejuv, na Secretaria de Esporte e Juventude, que ele estará lá diariamente para estar tirando o seu ID Jovem. Você pode também fazer pelo aplicativo, pelo site, mas antes disso você precisa verificar se você está com o seu NIS atualizado. Caso o jovem não esteja com o NIS atualizado, precisa se dirigir até a Secretaria de Assistência Social para atualizar o seu NIS ou então fazê-lo, né? E qual é a faixa etária que pode ser englobada na ID Jovem? No ID Jovem, a partir dos 15 anos de idade. Vai até os 29, não é isso? Até os 29. E diga-me o seguinte, dia 30 de abril aconteceu a segunda-feira da empregabilidade, que foi um evento realizado pela Secretaria de Assistência Social, juntamente com a CDTU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria, e foi um evento excelente, contou com um grande público, e dessa vez o evento ele é realizado pela Secretaria da Assistência Social, mas como você falou, também existe o apoio de outras secretarias, né? Como você acabou de falar aqui, a Secretaria de Esporte e Juventude, que está aí disponibilizando a questão da identidade jovem, e além da Secretaria de Esporte e Juventude, tem alguma outra secretaria que esteve presente aqui nessa ação de hoje? Na ação de hoje, nós tivemos a CDTU, que é nossa parceira também, né, dando informações acerca do microempreendedor. Como eles estão hoje com uma ação lá na Escola de Saberes, que é na Semana do Empreendedorismo, como eles estão lá, não puderam estar conosco hoje, mas sempre nessas ações eles estão presentes sim, dando informações, ou se alguém quer abrir o seu MEI, ou acerca de como fazer para abrir o seu MEI. Então a gente também tem essa parceria. E tivemos também a parceria deles na Feira da Empregabilidade, né? Tivemos lá diversas empresas, mais de 600 pessoas, aliás, mais de 800 pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho. Então é uma ação grandiosa, uma ação que a gente fica muito feliz, porque a gente oportuniza aquelas pessoas que realmente estão necessitando. Sandra Azevedo conversando conosco sobre esse evento, que é mais um dos vários eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social do município de Juazeiro do Norte. Essa mulher se envolveu em um acidente gravíssimo. Ela avançou a preferencial e aconteceu essa tragédia. A moça que estava dirigindo o outro carro vinha da faculdade, mas infelizmente não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. Quem provocou o acidente, antes de chegar nesse local, estava em uma festa. Ela bebeu muito. Estava comemorando a compra do seu novo apartamento. A jovem estudante não voltará mais para casa. As duas não se conheciam, não tinham parentesco. Agora você entende que a irresponsabilidade de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas pode gerar danos irreparáveis para as pessoas que você nem conhece? Se beber, não dirija. Seja responsável com você e com a vida das outras pessoas. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cício Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô
Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. No posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer no melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. A dengue é perigosa. Não espere somente as ações do governo para proteger a sua família. A dengue mata centenas de pessoas por dia no mundo inteiro. Por isso, você deve ser responsável e fazer a sua parte. A dengue é um problema mundial, mas pode ser combatida com ações simples. Use repelentes, coloque telas em portas, janelas, também nas caixas de água e abertura de cisternas. Use armadilhas para a captura de mosquitos. Mantenha a sua área de vivência sempre limpa e livre de depósitos de água parada. Mantenha as garrafas vazias, guardadas com a boca para baixo. Recolha tampas e vasilhas usadas que possam acumular água, pois a menor quantidade de água parada vira um paraíso para o Aedes aegypti. Faça a sua parte. A dengue é um problema de todos. Uma campanha da Web TV, Sovaco de Cobra. Você agora tem na palma da mão Passarela Kids. Conheça a melhor loja online para comprar roupas, calçados e acessórios infanto-juvenil. Também roupas e calçados para bebês e muito mais. Aceitamos cartões de crédito. Passarela Kids, o seu pingo de gente sempre na moda. Instagram, @passarela_kids. WhatsApp, 988 37 9862. Que tipo de apoio você dá nos negócios dos seus amigos e familiares? Uma pergunta bastante constrangedora, não é mesmo? Mas pense bem, você apoia milhares de famosos. Se descabela para favorecer pessoas que nem sabem que você existe, se empenha fazendo o impossível para mostrar que você é, digamos, descolado. Ora, você não incentiva o trabalho das pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso. Estou sendo chato? Então pula pra frente, mas quando sair, fecha a porta. Vamos combinar? Impulsione os negócios dos seus amigos e familiares. Compre nos comércios do seu bairro, faça negócios com quem está sempre perto de você. Faça a roda do sucesso girar. Todos em um só propósito, um ombro e uma mão amiga. Apoio Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Vamos te dar 3 motivos para que você frequente a academia. Primeiro, vai melhorar demais a sua disposição. Em segundo lugar, o seu peso vai estar sempre controlado. E em terceiro lugar, você vai poder controlar também o estresse. Na Academia Boa Forma, você tem flexibilidade nos horários. De segunda a sexta, das 5h30 da manhã às 21 horas, você tem musculação, ritmos, funcional e jump. Treine hoje e seja forte amanhã. Academia Boa Forma, exclusivamente feminina. Rua 1º de Maio, 1476, no bairro José Geraldo da Cruz. Contato 988-27-8935. Academia Boa Forma, desde 1999. A juventude é um momento de descoberta, mas também de escolhas que podem mudar vidas. O uso de drogas e relações sexuais sem proteção estão aumentando os casos de HIV entre jovens e adolescentes. As consequências são devastadoras. A cada dia, mais jovens se tornam soropositivos. A realidade é dura, mas a prevenção é poderosa. Use preservativos. Evite compartilhar seringas. Faça testes regularmente. A escolha está em suas mãos. Proteja-se. AIDS não. Eu me protejo. Informe-se. Ame-se. Junte-se a nós na luta contra a AIDS. Cada ação conta. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. O cabelo é uma das partes mais importantes do seu corpo, pois faz parte da sua identidade visual. Além de ser uma questão de estética, é também uma questão de saúde. Por isso, devemos cuidar muito bem desta parte importante do nosso corpo com um bom profissional conhecido no ramo. Aurélio Leão é este grande profissional. Quem vai pela primeira vez em Aurélio, fideliza-se, pois mais que um cabeleireiro, ele é um artista da estética capilar. Aurélio Leão Salão.
bem localizado, situado na esquina das ruas São Francisco com a rua São José, em frente à Alameda, a um quarteirão da Praça Padre Cícero. Aurélio Leão Salão. Por que o seu cabelo precisa de um profissional de qualidade? Visite o Aurélio Leão Salão. Pensou em comprar eletroeletrônicos? Então pensou na Quase Tudo Online, um meio seguro de você comprar pela internet sem surpresas desagradáveis. Tudo com o melhor preço e qualidade comprovada. Quase Tudo Online tem uma variedade de produtos para você comprar e receber no conforto da sua casa. Quase Tudo Online, loja virtual, disponível no Marketplace do Facebook, no Instagram, no WhatsApp e TikTok. Quase Tudo Online, a cada dia vem despontando como a melhor loja online do Cariri. Acesse agora mesmo e busque Quase Tudo Online e compre tudo e pague à vista, no Pix ou no cartão de crédito. Quase Tudo Online, o mundo em suas mãos. WhatsApp 889-9601-2070. Acesse agora mesmo. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cícero Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalha ou Juazeiro. No Posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer do melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalha ou Juazeiro. Diz aí. E o programa Sovaco de Cobra de hoje conta com a participação do João Carlos Barbosa, o Joca. Ele que é um profissional da imprensa juazeirense. Ele está aqui com o seu livro. Nós vamos conversar sobre o livro que o Joca escreveu, falando de curiosidades, muito importante. E ele que também é cantor. Tudo bom, Joca? Tudo bem, Fábio. Todos os espectadores, né, do seu programa Sovaco de Cobra. A gente, desde pequeno, que gosta de cantar, né? A gente ouvia Alceu Valença, né? Só gente boa, Renato Teixeira, e isso foi ficando na nossa mente. A gente aprendeu a cantar um pouquinho, e isso, quando a gente se tornou adulto, começou a cantar em umas festinhas e outras, e hoje a gente faz shows. A gente está com um grupo formado, o grupo Terral. Sou eu, Nilcio de Barbalha, que tocou no Zaga, tocou no Alfa e Ômega, e Kiko Oliveira, né, que é daqui de Juazeiro, tocou 17 anos no Quinteto Violado, é baterista, e ele toca bateria com a gente, ou então o Carrum. E a gente está fazendo algumas músicas aí, e agora ninguém reclamou não, o pessoal está gostando. E o Terral, acredito que foi inspirado na composição do nosso querido Ednardo. Ednardo lá de Messejana, cearense de Messejana. Muito bom, Ednardo. Ô, rapaz, adoro o Ednardo. E me diga o seguinte, e como é que anda aí o nosso querido café? Cantina, muito bom, Aval. Cantina é um espaço, eu costumo dizer que é um espaço cultural que nós temos aqui, né? Não é para grandes eventos, é um evento de médio porte, mas o que é bom do Cantina Zé Ferreira é a qualidade das pessoas que entram lá, né? A maioria é gente amiga, que tem o mesmo gosto musical seu, então sempre as pessoas que tocam lá agradam bastante, não só a gente, como todos que são convidados para tocar lá. O Humbertinho tem uma mão que sempre faz a coisa como deve ser. E o Humberto montou a Cantina Zé Ferreira, não só com o café, como eu falei, mas com bar, onde existem as atrações musicais, as apresentações. Cinema, né? Também. Cinema, museu. Então, quer dizer, é um espaço cultural em uma casa... Bem diversificado, né? Bem diversificado. Uma casa que foi da família dele, acredito ser do início do século XX, né? Zé Ferreira. Lá, pela história, o Padre Cícero se reuniu onde a gente toca ali, que é no quintal. Várias vezes o Padre Cícero se sentou ali com o Flávio Bartolomeu, com o próprio Zé Ferreira, e discutia as coisas de Juazeiro. Houve muitas reuniões ali naquele quintal. E você ainda está se apresentando lá na cantina?
Sempre. Depois do dia 21 a gente vai tocar lá. Já está marcada a data e você já é convidado. E o nosso querido baixista, Manel Jardim? Rapaz, Manel é fora de série, né? Manel é espetacular. Está sempre presente, aparece o Sempre tá, ele está tocando muito com o Neto Menezes, meu cunhado, né? Que toca na noite também, um MPB de qualidade. E Manel, aquela reverência dele, aquele estilo dele tocar, é só a gente aplaudir que o Manel é fora de série. E Joca, você está com uma página aí, que nós vamos já falar dessa página, onde você fala da etimologia e fala do significado das palavras e das expressões que são coloquiais aqui no nosso cotidiano, né? Isso. Particularmente nosso cotidiano nordestino, muitas expressões. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas você aqui teve um meio de comunicação que era impresso muito importante, que era o Nação Rumeira. É, nosso jornal foi uma ideia do meu pai, João Barbosa, que também era radialista. Com a morte do Monsenhor Murilo, o papai disse, rapaz, a gente devia fazer um jornal, uma edição única, em homenagem a Monsenhor Murilo. Pegar pessoas que gostavam dele, né, pessoas da política, pessoas do meio artístico, pessoas... E aí como seria o nome? Aí ele deu a ideia, como o Padre Murilo sempre chamava, a minha nação rumeira, que são todos rumeiros, mais de 2 milhões de rumeiros que chegam a Juazeiro, a gente colocou o nome Nação Rumeira. Aí nós convidamos Albis Filho, convidamos Estevão Rodrigues, papai, né? E aí nós 4 fizemos essa edição única. Mas quando a gente distribuiu, nós fomos convidados pelo bispo para dizer, não, vocês vão ter que tirar pelo menos mais um no 30º dia, porque todo mundo gostou, o nome foi bem escolhido, e a gente fez o de 30º dia. Depois do de 30º dia, aí várias outras pessoas chegaram, não, vocês vão ter que fazer todo mês o Nação Rumeira. Então a gente destacava uma pessoa de fora, né, que é rumeiro, e a gente fazia uma página com ela contando toda a sua vida, porque veio para Juazeiro, o trabalho que ela foi feito, e a gente botou destaque rumeiro. Aí tem o social que eu fazia, a coluna social, o Estevão fazia uma matéria, o Albis Filho também fazia matéria, e esse jornal nós ficamos ainda por uns 4 anos, né? Meu pai faleceu, o Beto Fernandes entrou também para fazer comigo, e faleceu também, e você sabe, em Juazeiro tem essa história desse jornal, né, que diz que é um cemitério de jornal, né? Mas foi um período muito bom em que a gente falou muito sobre Juazeiro. Eu tenho um arquivo de cada jornal editado, está guardado comigo, para a posteridade. E você falou aí, o Beto faleceu, trabalhei com o Beto. Você me falou. Né? Lá em Missão Velha. Eu e Beto, a gente se batia muito, porque eu era oposição e ele fazia parte da comunicação do governo Santana, que é seu parente. Isso. E quando eu fui trabalhar lá em Missão Velha como diretor do Demutran, o prefeito, então, que também era do PT, o doutor Tardini, disse, rapaz, você vai falar com a nossa pessoa de comunicação, você vai lá em nossa rádio. Quando eu chego lá, era o Beto, rapaz. Aí, eu digo, passamos muito tempo... conflito, né? Em conflito, e de repente nós vamos trabalhar defendendo o mesmo governo, mas a vida é desse jeito, né? Claro. E não existe essa coisa, você tá de um lado, eu tô do outro, a gente tem inimizade, eu tenho raiva de você, não existe isso. Quer dizer... A gente pode ser adversário, mas não inimigos. E no campo do profissionalismo, aí é que isso não existe mesmo, né? Isso mesmo. Eu agora posso fazer trabalho para uma prefeitura que tem uma tendência política, e posso fazer trabalho para o Poder Legislativo que tem outra tendência política, claro. Porque o nosso trabalho em relação a essas instituições como o nome já está dizendo, é um trabalho institucional, né? Então não tem problema nenhum. E você falou aí que o Beto faleceu, né? Faleceu aqui na Rua São Pedro, né? De um ataque cardíaco. Mas também outra pessoa que participou do Nação Rumeira e que teve uma importância muito grande, não só na imprensa, mas na política juazeirense, foi o Estevão Rodrigues, né? Estevão, rapaz, aquele era uma facilidade para escrever que eu nunca vi. Ninguém tem uma facilidade para escrever igual a Estevão Rodrigues. Cara, você dava o tema e ele e estava aquela matéria bem feita, era fora de série. E um grande animador, né? Brincava, a gente tomava uma com o Estevão, a gente era rindo todo tempo, era piada com histórias e mais histórias. E ele subia num palco político, aí subia e detonava. Num palanque e entretia todo mundo, prendia o pessoal. Chapéu de um capacete de 2 chifres, né? Eu me lembro disso no carnaval, e subia onde ele andava, a gente via de longe. Me lembra muito o ex-presidente da Câmara Municipal, nosso amigo Agnaldo
Carlos. Acabou de passar por ali. Que também é extremamente criativo e é extremamente brincalhão. Né? Inclusive, uma vez eu presenciei o Agnaldo Carlos conversando com um manequim de loja, uma loja de roupa feminina, e o Agnaldo Carlos conversando com o manequim, e as pessoas que não o conheciam, não sabiam da sua capacidade intelectual, do seu conhecimento histórico do nosso querido Juazeiro do Norte, ficava dizendo, esse cabo é doido, né? E ele fazia aquilo justamente para criar uma situação engraçada. Ele tem uma sacada boa. Quando ele tem, sempre liga para mim, aí, quando acontece um fato, você sabe, aí ele inventa logo um negócio jocoso e tal, e brincalhão, é muito bom. Rapaz, deixa eu ver aqui, porque a gente está aqui em plena praça. Não, pensei que tinha caído aqui uma folha na cabeça. E é legal a gente fazer essa nossa conversa aqui na praça. É a primeira vez que a gente grava desse jeito. É bom, isso aqui foi o começo de tudo de Juazeiro, né? Foi nessa praça que, além que o Peixoto fez aquele discurso fervoroso, né, contra o Crato e tal, e daí partiu para a independência de Juazeiro. Então essa história tem muita história, né? O Banco dos Velhos aqui antigamente, o Banco do Flamengo, o Banco do Vasco, eu ainda alcancei isso, tem 60 que fiz agora em fevereiro. E essa aqui é onde tudo aconteceu, né? Aqui que já, isso aqui já foi chamado Praça da Liberdade, que é justamente esse movimento... Teve 3 nomes, né? Teve Praça da Liberdade, Praça Almirante Alexandrino e Praça Padre Cícero, dada por Humberto Bezerra, parece que em 1963, se não me engano. Pois é, mas esse nome, mesmo mudando o nome da Praça Padre Cícero, esse nome Praça Almirante Alexandrino ficou... Né? Porque foi dado pelo Padre Cícero, né? E eu me lembro que na década... Eu achava até que não devia ter colocado Praça Padre Cícero. Se for o nome que o Padre Cícero deu, era para ser mantido aquele nome que ele deu, né? Pois é, e eu me lembro que 20 anos depois, mais de 20 anos depois, eu na minha juventude, a gente vinha aqui na década de 80 e a gente ainda chamava Praça Almirante. As pessoas, você vai para onde? Não, vou me encontrar com o pessoal lá na Praça Almirante. Dia de domingo, ficava rodando, né? Aquele giro total de... Quando cansava de rodar para um lado, aí rodava ao contrário. Rodava ao contrário. Para desfazer o... E me diga o seguinte, Olga, você não tem mais vontade de fazer o Nação Rumeira? Evidentemente que hoje muitos jornais impressos... A tendência é mais agora pela internet, né? Jornal online. Mas você não pretende, nunca pensou assim, vou fazer o Nação Rumeira digital? Eu já pensei algumas vezes, falta pegar a pessoa certa para a gente sentar e ver como é que a gente poderia fazer. Porque o nome é muito forte, o nome Nação Rumeira é um nome muito... Todo mundo que via, rapaz, gostei do nome do jornal, todo mundo falava isso. Tem muito a ver com o Vigário do Nordeste e a ver com a própria história de Juazeiro do Norte. Né, já que nós hoje temos um ciclo de romarias, é o ano todo, na verdade, né? São 5 romarias, né? Nós temos aí. E o município é sempre cheio de visitantes, né, de turistas, principalmente pessoas que vêm para o turismo religioso. Né? Temos aqui a estátua do Padre Cícero, na Serra do Catolé, mais conhecido como Coluna do Horto. Isso. Né, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente, já que o Padre Cícero é uma figura que faz parte dos livros de história do Brasil e que é estudado internacionalmente, né? Por sinal, fiz um vídeo recentemente, você falou ali no Horto, na Colina do Horto, onde é a estátua do Padre Cícero, era um pé de tambor gigantesco. E quando a TV veio para aqui, quiseram colocar uma repetidora. E o local escolhido foi lá onde está a estátua. E tinha que cortar o pé de tambor. E foi uma comoção geral, o povo se revoltou e tal, mas não teve jeito. Cortaram o pé de tambor. Quando a equipe chegou para vir montar a antena, aí viram que aquele local não era o adequado. Era numa serra lá do Góis, lá depois de Caririaçu, que ainda hoje está lá, né? E o pé foi cortado. Aí um beato foi falar com o então prefeito Mauro Sampaio, para colocar um cruzeiro lá, porque lá era um lugar de oração, deixava os 6 votos, os homens faziam uma promessa que o braço quebrou e ficou bom no braço, deixava um braço lá, né, doente da cabeça, deixava uma cabeça. E o beato foi pedir para ele fazer um cruzeiro para continuar aquele local de oração. Mas o doutor Mauro, como tinha boa visão, quis fazer uma estátua do Padre Cícero, né? E assim foi feito, e alguns anos depois está a estátua aí, que ainda está lá na Colina do Horto, local mais visitado do Juazeiro.
Primeira vez que a gente grava o programa aqui na Praça Padre Cícero, e é a primeira vez que eu recebo uma cagada numa entrevista, né? Isso me fez, inclusive, lembrar essa semana a afirmação do Paulo Gonet, né? Ele fazendo uma pergunta lá, o Aldo Rebelo, ele deixou, não sabia que o microfone estava ligado. Ele disse, fiz uma cagada. Pois eu acho que a gente deve continuar essa entrevista em outro banco da praça, né? Porque aqui, ó, você já recebeu, eu já recebi, e o Jorge Marcelo acabou de receber uma descarga. Voltando aqui na nossa conversa depois da cagada inusitada, e você falou aí em TV, e também falou no nosso amigo Albis Filho, e pouca gente sabe que o Albis Filho foi o primeiro representante do Cariri na TV Verdes Mares, né? Quando não existia uma programação regional, isso há muito tempo ali, o Albis Filho, ele aparecia uma foto dele, né, como repórter, e as mensagens, as notícias que ele mandava de Juazeiro do Norte, elas eram gravadas, né? Então aparecia uma foto dele e o áudio era solto no ar. Você lembra disso? Lembro. Até a própria Globo, mesmo na nível nacional, quando não tinha repórteres espalhados, ela estava uma foto, aí por telefone, botava, por telefone fulano de tal. Era o que o Albis Filho fazia aqui, mandando as notícias do Cariri, né? Principalmente de Juazeiro. E me diga o seguinte, Olga, quanto tempo de Câmara Municipal? 39 anos. 39 anos. Aí está prestes a se aposentar. Nós estamos aqui perto da Previjuno, né? Pois é só entrar ali, já sair com o papel na mão, né? Onde existe um déficit atuarial muito grande. Existe uma preocupação hoje dos servidores públicos municipais em relação ao futuro do Previjuno, que é a Previdência, o Fundo de Previdência Municipal, né? Tem muita história aí, mas eu acho que isso pode ser contornado, né? Uma boa administração do prefeito municipal, eu acho que ele pode resolver isso muito simplesmente, né? Ele tem capacidade para isso. A gente espera que continue, né? Porque tem muita gente que vai precisar da Previjuno e a gente conta com ela, né? É nosso porto seguro, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele vai saber resolver e contornar a situação. E até porque quem é a situação hoje, amanhã pode ser oposição. Claro. E torcer para que a Previjuno quebre, para poder sujar a imagem do prefeito. Ele não está torcendo para sujar a imagem do prefeito, ele está torcendo para prejudicar o conjunto dos servidores públicos municipais. Isso. Então a gente espera que realmente é uma situação complicada e que se resolva antes que esse déficit atuarial se transforme num déficit real e aí comece a surgir aqueles problemas de não poder pagar o funcionalismo. A gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. É claro. Mas, meu amigo Joca, me diga aí, em relação à música, tem alguma coisa preparada? Vocês vão cantar quando na Cantina Zé Ferreira? Nós vamos cantar dia 21, como eu falei. Lá na cantina? Isso, onde a gente toca também, vai surgir uma data aí, eu acho, durante essa semana, no Tênis Clube do Crato, um local muito agradável, né? O Felipe lá, no restaurante Pinheiros, sempre está convidando a gente, e a gente faz um trabalho bom, escolhido a dedo das músicas, e é muito bem aplaudido, graças a Deus. E o público lá também é como o Cantina, é um grupo selecionado, né, pessoas de família. Você chega no Crato, você vê aquelas famílias reunidas ali naquela sombra do Tênis Clube, é um lugar agradabilíssimo. E com certeza, eu acho que no começo desse próximo mês agora, a gente deve estar tocando por lá. E o repertório é um MPB, um forrozinho pé de serra, muita música cearense? Sempre. Fagner, Dinardo, Belchior, sempre é o nosso carro-chefe para a gente começar a cantar. E Joca, me diga o seguinte, como é que foi escrever o livro aí? Quando foi que você pensou, eu quero escrever o livro? Rapaz, eu tenho um canal do YouTube e, como a gente, você sabe, todo domingo a gente fica aqui na praça, se reúne, e teve alguma coisa aqui, eu vim falar sobre o relógio lunar, né? Que marca as fases da Lua e tal, que parece que é o único no mundo. E eu botei isso no canal do Salesiano, no WhatsApp do Salesiano e tal. Nossa, é o único? É. Aí alguém disse no grupo, Joca, rapaz, fala sobre o socorro. Então eu comecei a fazer uma coisa ou outra, aí comecei, e foi gostando, o pessoal, principalmente quem mora fora, aí eu comecei a gravar. Aí um amigo
como nosso, do ex-aluno salesiano, Dênio, joga, rapaz, bota isso no livro e tal, e me deu apoio total, né? O Emerson Moreira também, o Braz de Almeida, né, que fez toda a correção do nosso livro. Sem Braz eu jamais teria feito esse livro, né? Porque eu não me considero um escritor, eu sou um curioso, né? E eu fui atrás da curiosidade e estou repassando essa curiosidade para todos os leitores e todos os meus amigos, pelo canal do YouTube, pelo TikTok, né? E o Braz foi fundamental, além de fazer a orelha do nosso livro, ele ajudou a corrigir, né? E me ajudou muito também, que ele é poeta, escritor, né? Músico também, cantor, e ele me deu uma luz sobre isso aí, sobre o nosso livro, e a gente só está com ele por causa do Braz, que me deu essa força. Eu fui mal educado, peguei até um livro aqui, sem pedir permissão, para a gente mostrar aqui, ó, olha, o Joca aí, ó, todo nos 30. Isso que eu estou segurando aí na mão, na capa do livro, chama-se mezuzá. É um artefato judaico, que eu falo muito sobre o costume judaico nesse livro, e ele é mais ou menos uns 10 centímetros, e ele é oco atrás, e os judeus colocavam um trecho da Torá, que é a Bíblia dele, dentro, e botava 7 palmos da entrada da porta principal da casa. Então toda vez que ele entra, ele beija, quando ele sai, ele beija também o mezuzá. Na época, aqui no Nordeste, ele não podia usar o mezuzá porque era perseguido pela Inquisição. Então ele simbolicamente só, ele sabia que tinha o mezuzá ali. Então se ele pegava só na porta e fazia as orações dele, a meditação dele, como ele fazia pela Torá. É tanto que, a partir disso, eles andavam camuflados para não ser perseguidos pela igreja, né? Porque se fosse descoberto, era morto, os bens eram tomados. Você vê ainda hoje, principalmente nos sítios, no interior, pessoas varrem a casa da porta de entrada para o quintal. Por quê? Porque não podia passar com lixo pelo umbral da porta, porque tinha a palavra de Deus ali. Então, no quintal, eles juntavam numa caixa ou num saco, aí sim transportavam ao lado de fora o lixo para ser jogado no local devido, por causa da mezuzá, né? E interessante que antes de começarmos a entrevista, falávamos ali dessa questão dos nomes que nós temos hoje, principalmente no Nordeste, que muitos sobrenomes são advindos dessa vinda dos judeus, fugindo da Santa Inquisição na Europa, né? Os judeus chegavam aqui como novos cristãos para não serem perseguidos, e eles colocavam geralmente nomes ou de animais ou de plantas, não é isso? Eles usavam oliveira, acidente geográfico, rio, serra, monte, né? Leitão. Isso, nome de animais, né? E para aquilo é para burlar, para não ser perseguido. Aquela história que todo mundo sabe, você sabe, muitos dos nossos telespectadores aí vão lembrar também. Antigamente dizia que quem aponta para a estrela no céu, o que é que acontece? Cria verruga no dedo. Por quê? Porque o Shabat, que era o sábado guardado pelos judeus, começava às 18 horas da sexta-feira, quando a estrela nova aparecia, e só terminava no sábado às 6 horas também, quando a estrela voltava a aparecer. Então, as crianças não podiam brincar, faziam um jejum, e eles diziam: mãe, quando é que eu posso brincar? Só com amanhã, quando a estrela aparecer. Quando a estrela aparecia, a criança dizia: apareceu a estrela, apontava. Quando ela apontava, podia ser denunciado, aquele menino é filho de judeu, e a família toda ser morta e ser, né, trucidada ali e os bens tomados. Então a mãe, para preservar a família, dizia: não aponte para a estrela porque nasce verruga no dedo. Ela mentia em benefício da família. É tanto também que muita gente diz hoje, quando a pessoa é mentirosa, diz: isso é história de nariz comprido, né? Aí a gente remete a Pinóquio. Não é Pinóquio, é porque a judia, por genética, tem o nariz comprido. Então a mãe mentia para a criança em benefício da família. Então a história de nariz comprido não tem nada com Pinóquio. Tem com a judia que fazia essa ação para blindar a família dela. Existem muitas tradições no dia a dia do povo nordestino que são de origem judaica. E muita gente não conhece, e você fala muito aqui no seu livro, Curiosidades, né? Você vê nas estradas, principalmente ali no Seridó, a parte da Paraíba e do Rio Grande do Norte,
que Seridó quer dizer Campo do Refúgio. Foi de onde eles saíram quando eles foram expulsos de Recife, quando os holandeses assumiram, liberou tudo. É tanto que tem a primeira sinagoga lá em Recife. Mas depois os portugueses retomaram Recife. Então, alguns que podiam ter dinheiro foram para a Europa, fundaram a Nova Amsterdã, que é Nova York, e muitos fugiram para o Seridó, né? E lá no Seridó, você vê no caminho, vê aqui também no cemitério, para você entrar, em alguns túmulos você vê umas pedras de cheixo em cima, né? Isso é normal. Aí, porque meu pai fazia. Aí você pergunta o pai do cara, não, porque meu pai também fazia, mas não vem a história por quê. É costume judaico. Chegava lá num ente querido, ou numa pessoa que morria, e dizia, eu estou deixando essa pedra aqui, como você não está aqui, mas nossa amizade ainda continua firme como uma rocha. Era uma maneira, como a gente chega hoje e deixa flores no túmulo de uma mãe, de um filho que partiu, né? Tem até uma brincadeira que diz que um japonês, ele deixa arroz, né? E estava um brasileiro lá, ajeitando o túmulo lá da mãe, aí viu o japonês deixando o arroz lá e disse, você pensa que sua mãe vem comer esse arroz? Eles vêm. Que horas? Na mesma hora que a sua vem cheirar as suas flores. Quer dizer, cada um respeita a religião do outro, né? Essa história aí da verruga, né, apontar para a estrela nação verruga, me remeteu a uma história que é claro que não é de origem judaica, mas que os senhores de engenho diziam para os escravos, né? E o escravo chupava muito manga e tinha o gado de leite, e ele dizia, olha, se chupa manga e bebe leite, morre. Era para preservar o leite, para o escravo não beber aquele leite que ele estava tirando, né? Tem uma coisa interessante também sobre o judaísmo. Fernando Noronha arrendou o Brasil de 1500 a 1550. E ele veio e já trouxe muitos cristãos novos para cá, judeus. E eles aportaram onde é Igaraçu, hoje vizinho a Recife. E não tinha escravos naquela época, escravizados, né? Hoje que se diz. Eram os índios que descarregavam, os indígenas que descarregavam a mercadoria, os tupis, né? E o tupi, ele tinha um problema na letra F, no fonema. Ele não dizia fernão, ele dizia era pernão. E o tupi era como o inglês, era invertido, tem black white, as palavras eram invertidas. Então, aquele ponto de apoio era chamado de buco. Então, era o buco de pernão, que ele chamava. Então, se você inverter, buco de Pernão, fica Pernambuco. Daí surgiu, segundo Rebeboim, o nome do estado de Pernambuco, a partir desse fonema que o índio tem a dificuldade de dizer. Eu achei interessante você falar que no início da colonização não existia a escravidão negra, até para a gente falar que, na verdade, a escravidão negra ela não começa com o branco escravizando o negro, né? Você tinha ali as brigas entre as tribos africanas, em que os chefes dessas tribos, os sobas, quando venciam a guerra, escravizava os seus inimigos, e o escravo era vendido para o Brasil como moeda de troca, né? Muitas vezes os brasileiros levavam mercadoria, os portugueses, né, levavam mercadoria para a costa africana, e o pagamento que os africanos faziam era com escravos. Então, na verdade, a escravidão, essa vinda dos escravos para as Américas, surge muito a partir daí. Ou seja, os escravos inicialmente, né, na África eram escravizados pelos próprios negros que vendiam negros derrotados. Agora, meu querido Joca, a conversa está muito boa. Vou mostrar aqui mais um livro, aqui, ó, Joca Explica Curiosidades, já está aí na 3ª tiragem. E a gente vai aqui para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Essa mulher se envolveu em um acidente gravíssimo. Ela avançou a preferencial e aconteceu essa tragédia. A moça que estava dirigindo o outro carro vinha da faculdade, mas infelizmente não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. Quem provocou o acidente antes de chegar nesse local estava em uma festa. Ela bebeu muito. Estava comemorando a compra do seu novo apartamento. A jovem estudante não voltará mais para casa. As duas não se conheciam, não tinham parentesco,
Agora você entende que a irresponsabilidade de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas pode gerar danos irreparáveis para as pessoas que você nem conhece? Se beber, não dirija. Seja responsável com você e com a vida das outras pessoas. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cícero Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho, Juazeiro. No Posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer no melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho, Juazeiro. A dengue é perigosa. Não espere somente as ações do governo para proteger a sua família. A dengue mata centenas de pessoas por dia no mundo inteiro. Por isso, você deve ser responsável e fazer a sua parte. A dengue é um problema mundial, mas pode ser combatida com ações simples. Use repelentes, coloque telas em portas, janelas, também nas caixas de água e abertura de cisternas. Use armadilhas para a captura de mosquitos. Mantenha a sua área de vivência sempre limpa e livre de depósitos de água parada. Mantenha as garrafas vazias, guardadas com a boca para baixo. Recolha tampas e vasilhas usadas que possam acumular água, pois a menor quantidade de água parada vira um paraíso para o Aedes aegypti. Faça a sua parte. A dengue é um problema de todos. Uma campanha da Web TV, Sovaco de Cobra. Você agora tem na palma da mão Passarela Kids. Conheça a melhor loja online para comprar roupas, calçados e acessórios infanto-juvenil. Também roupas e calçados para bebês e muito mais. Aceitamos cartões de crédito. Passarela Kids, o seu pingo de gente sempre na moda. Instagram, @passarela_kids. WhatsApp, 988 37 9862. Que tipo de apoio você dá nos negócios dos seus amigos e familiares? Uma pergunta bastante constrangedora, não é mesmo? Mas pense bem, você apoia milhares de famosos. Se descabela para favorecer pessoas que nem sabem que você existe, se empenha fazendo o impossível para mostrar que você é, digamos, descolado. Ora, você não incentiva o trabalho das pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso. Estou sendo chato? Então pula pra frente, mas quando sair, fecha a porta. Vamos combinar? Impulsione os negócios dos seus amigos e familiares. Compre nos comércios do seu bairro, faça negócios com quem está sempre perto de você. Faça a roda do sucesso girar. Todos em um só propósito, um ombro e uma mão amiga. Apoio Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Vamos te dar 3 motivos para que você frequente a academia. Primeiro, vai melhorar demais a sua disposição. Em segundo lugar, o seu peso vai estar sempre controlado. E em terceiro lugar, você vai poder controlar também o estresse. Na Academia Boa Forma, você tem flexibilidade nos horários. De segunda a sexta, das 5h30 da manhã às 21 horas, você tem musculação, ritmos, funcional e jump. Treine hoje e seja forte amanhã. Academia Boa Forma, exclusivamente feminina. Rua 1º de Maio, 1476, no bairro José Geraldo da Cruz. Contato 988 27 8935. Academia Boa Forma, desde 1999. A juventude é um momento de descoberta, mas também de escolhas que podem mudar vidas. O uso de drogas e relações sexuais sem proteção estão aumentando os casos de HIV entre jovens e adolescentes. As consequências são devastadoras. A cada dia, mais jovens se tornam soropositivos. A realidade é dura, mas a prevenção é poderosa. Use preservativos. Evite compartilhar seringas. Faça testes regularmente. A escolha está em suas mãos. Proteja-se. AIDS não. Eu me protejo. Informe-se. Ame-se.
Junte-se a nós na luta contra a AIDS. Cada ação conta. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. O cabelo é uma das partes mais importantes do seu corpo, pois faz parte da sua identidade visual. Além de ser uma questão de estética, é também uma questão de saúde. Por isso, devemos cuidar muito bem desta parte importante do nosso corpo com um bom profissional conhecido no ramo. Aurélio Leão é este grande profissional. Quem vai pela primeira vez em Aurélio, fideliza-se, pois mais que um cabeleireiro, ele é um artista da estética capilar. Aurélio Leão Salão. Bem localizado, situado na esquina das ruas São Francisco com a rua São José, em frente à Alameda, a um quarteirão da Praça Padre Cícero. Aurélio Leão Salão. Por que o seu cabelo precisa de um profissional de qualidade? Visite o Aurélio Leão Salão. Pensou em comprar eletroeletrônicos? Então pensou na Quase Tudo Online, um meio seguro de você comprar pela internet sem surpresas desagradáveis. Tudo com o melhor preço e qualidade comprovada. Quase Tudo Online tem uma variedade de produtos para você comprar e receber no conforto da sua casa. Quase Tudo Online, loja virtual, disponível no Marketplace do Facebook, no Instagram, no WhatsApp e TikTok. Quase Tudo Online, a cada dia vem despontando como a melhor loja online do Cariri. Acesse agora mesmo e busque Quase Tudo Online e compre tudo e pague à vista, no Pix ou no cartão de crédito. Quase Tudo Online, o mundo em suas mãos. WhatsApp 889-9601-2070. Acesse agora mesmo. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cícero Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho, Juazeiro. No Posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer no melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho, Juazeiro. Diz aí. Estamos voltando aqui a nossa conversa com o... Sabe, eu esqueci de dizer, o nome Joca Explica. Quem deu foi outro amigo meu, Bessa, mora em São Paulo, Fernando Bessa, trabalhando no Bradesco, muito conhecido em Juazeiro. Eu liguei, Bessa, rapaz, estou fazendo um livro, eu queria um nome e não estou achando. Aí ele recebia meus vídeos, né? Aí meia hora ele mandou, Joca Explica. Quer dizer, quem explica, para quem sabe, Freud explica, né? Mas ele, como é muito brincadeira, ele botou Joca Explica. E eu aceitei, porque não ficou um nome bem jocoso. E deu certinho com o objetivo do livro, né? Eu falo também aqui de história de Juazeiro, falo coisas diversas também e sobre expressões populares, né? E você tem a sua página aí nas redes sociais que fala sobre a etimologia e significado de palavras e expressões, não é isso? Isso. Inclusive, acho que foi ontem, viemos conversando dentro do carro, você me deu uma carona básica e a gente até falando da questão do termo gari, né, da origem do gari. Você pesquisou ou não? Pesquisei e vou fazer, como você fez comigo ontem. Muita gente também que escuta, Joca, você já falou sobre isso? Aí quando eu não falei, eu pego aquela dica e faço também, transformo em vídeo, né? Eu resumo o máximo possível. E como você falou nas expressões, tem uma que é muito comum. Você diz, agora é tarde, a Inês é morta. Todo mundo diz isso, mas não sabe que a Inês existiu quando Constância morreu. Inês é minha amiga. Quando Constância morreu, não mata Inês, não, Dom Pedro I quis casar com ela, com Inês. E o rei, o pai dele, não queria aquilo, né? E quando ele saiu, se ausentou do castelo por uns dias, o rei mandou executar Inês. Quando ele volta, ele soube da notícia, correu para falar com o pai disse, agora é tarde, a Inês é morta. Aí disse que ele ficou revoltado e pouco tempo depois o pai morreu,
e ele desenterrou Inês, a caveira, botou dentro do castelo e obrigou os súditos todos a ir lá beijar a mão da caveira, que ele queria assumir o trono junto com ela, né? Então a história existe, né? Como, por exemplo, o docinho pé de moleque, que aqui se transformou num bolo de São João, né? No São João a gente come o pé de moleque com castanha de caju. A baiana lá com a banca, e os meninos ficavam por ali, tinha aquele tapia, que a gente chama, né? Que tira a atenção da vendedora. O outro pegava o docinho, que era o mais gostoso, e corria. Quando corria, que ela via, ela dizia, não rouba, pé de moleque. Daí passou a ser o nome do pé de moleque, aquele docinho, né? Por exemplo, o pé rapado, surgiu na Europa. Quem era pobre andava nas ruas melando as sandálias, as botas de lama. Quem era rico, não. Quem era rico vinha de cavalo, ia assistir um teatro, ou ia fazer umas compras, descia do cavalo e entrava sem manchar. Mas quem vinha de pé, aí eles colocaram, fizeram um artefato, que é tipo uma concha assim, enfiado no chão. Então, antes de você entrar, você rapava o pé, aquela lama do pé, né? Por isso que chama pé rapado, que eram os pobres que não tinham cavalo para andar, para melava os pés naquela lama. Então tem várias expressões bem interessantes, e a gente divide isso com os nossos leitores, com os que estão nas nossas redes sociais. E os nomes das pessoas também têm significado, né? Porque, por exemplo, o meu nome, que é um nome latino, que é Fábio, é um nome que tem um significado que não tem nada a ver comigo. Porque Fábio, ele é um lavrador ou uma pessoa que gosta de fava, certo? Um agricultor que trabalha com a fava, uma pessoa que gosta de fava, e eu detesto fava. Você falou nisso aí, por exemplo, acaba de dizer, eu não entendo patavina disso, né? A gente não diz? Patavina vem de Pádua, uma cidade que existia, e o dialeto era Patavium. E o escritor, em vez de ele falar no latim, que era todos os escritores sabiam que era a língua mãe, ele falava só na língua local, no dialeto dele. Então, os outros escritores diziam, ninguém entende patavina disso, que vem de Patávio, a cidade de Pádua, né? Então, tudo tem uma história, um porquê. A gente só vai pesquisar para saber o que é. E tem uma palavra de origem cearense, mas que hoje já está popularizada, os nossos humoristas, o cinema cearense espalhou essa palavra pelo Brasil todo, que é a famosa baitola. Baitola é de Mr. Hall. Ixi, mas eu falei, né? Baitola, ia passando um rapaz aí, olhou meio atravessado. Mr. Hall, todo mundo disse que ele tinha um jeito afeminado, que a história conta que ele falava da bitola do trem, quando estava fazendo Fortaleza, Baturité, e tinha que deixar a bitola, porque quando o trilho esquenta, ele encosta no outro e levantava. Então tinha que deixar a bitola para não levantar. E disse que ele tinha um jeito afeminado, dizia a bitola, lá vem o baitola, o cabo não sabia dizer bitola, mas na realidade ele nunca foi afeminado, foi um dos grandes homens do Ceará e do Brasil, tá? O Mr. Hall. Tinha família constituída, filhos, ainda não existia, acho que trinetos dele aí, de a família muito famosa. Mas essa história do baitola, o cearense pegou isso e transformou numa coisa, num nome popularizado, como você diz nos filmes, né? Os humoristas usam muito isso. Então, a história real é essa, é por causa da bitola do trem, do trilho, ele tinha que deixar aquele espaço, porque quando o sol castiga, né, esquenta, ele encosta no outro, mas não levanta o trilho. E o Mr. House, ele está perpetuado não só nos livros de história do Ceará, avenida, né? Avenida na nossa querida capital Fortaleza. E eu fico muito triste, Fortaleza, porque eu andava de madrugada por Fortaleza ali, de Messejana para o Barroso, andava ali da Aldeota, ia até a Francisco Sá, ali na Jacarecanga, isso de madrugada, sozinho, a pé. E hoje está meio complicado até para você. Eu fui para Messejana lá e disse, minha tia, eu vou colocar aqui umas cadeiras para ficar olhando o movimento. Ela disse, não, meu filho, não faça isso não. Faça isso não, porque pode passar alguém aí do jeito e aí dá um tiro. Só por diversão. Então, fiquei muito triste, porque Fortaleza era uma cidade que morava no meu coração. É muito bom, Fortaleza, eu adoro Fortaleza. O tempo que eu passei em Fortaleza foi um tempo muito bom.
Você tem 55 anos que foi enganado por aquela borracha, eu conto aí no livro. Aquela borracha que chamava de prima, uma parte azul e uma parte rosa, você lembra? A parte rosa era para quê? Lembro, sim. Para pagar o quê? Eu sei que um era, me deixa eu ver aqui a memória, eu acho que um era para grafite e o outro era para tinta, é isso? Isso, só que não tem nada a ver, todas as duas eram para grafite. É tanto que você, quando escrevia de caneta, que você ia pagar, você até molhava um pouquinho, né? Aí ficava um buraco na prova. Por quê? Porque todas as duas partes é para lápis. A parte rosa, você apagava no caderno. Mas a parte azul, ela tem uma lixa, que era para o lápis quando era feito na madeira. Para quem desenha em madeira, em cartolina. Então aquela parte mais azul, ela lixava ali e apagava. Porque a outra parte, a rosa não apagava. Então as duas eram para apagar lápis, não caneta. Nunca foi para apagar caneta. Ela foi feita para isso. Então várias gerações foram enganadas por a borracha prima, né? Pois é, rapaz. Fui enganado pela prima e não sabia. Tá vendo aí como são as coisas? E aquela expressão, tudo acaba em pizza. Não fiz ainda. Eu posso dizer? Pode, sim. Aquela expressão, tudo acaba em pizza, na verdade, é uma expressão que surgiu em um momento desportivo. Existia muito conflito na diretoria do Palmeiras de então, isso em 1960, e a discussão foi muito acalorada, acirrada, durou muito tempo aquela discussão, de forma que deu fome nos presentes. E você sabe que a Palmeiras ali é um time de origem italiana, né? E eles saíram para comer uma pizza. Certo? E nessa conversa da pizza aí, comendo a pizza, eles chegaram a um consenso. E a Gazeta de Esporte, um jornal da época voltado para os esportes, fez uma matéria, né? Dizendo que tudo tinha acabado em pizza. Então, todo mundo foi jantar depois. Todo mundo foi jantar e são expressões do nosso dia a dia que fazem parte e que você, a cada dia, revela uma expressão diferente, revela um significado de uma palavra diferente. Você falou em esporte aí, tá aqui no meu livro, falava Gandula. Gandula foi um jogador argentino que veio jogar no Vasco e não se deu dentro do Vasco, apesar de ter feito alguns gols, e ele ficava mais no banco de reserva. E toda vida que a bola saía do lado dele, ele tinha a atividade de correr para pegar a bola para voltar para dentro do campo. E isso se transformou naquele menino hoje que corre, pega a bola para devolver. É o Gandula, que era o nome do jogador argentino. Pois é, você falou a história do Gandula, né, que parte de um nome próprio para se transformar em um nome comum, em uma profissão hoje. E a mesma história do Gari, né, que a gente falou agora há pouco, que o Gari hoje é um nome comum, é um nome de uma profissão. É assim que são chamados os trabalhadores e as trabalhadoras da limpeza pública, mas que veio de um sobrenome, né, do cara que fundou a primeira empresa de coleta de lixo, que foi no Rio de Janeiro. Isso foi em 1976. Aleixo Gari, né? Pedro Aleixo Gari. Pedro Aleixo Gari. Acaba ser francês com o nome de Pedro Aleixo. Mas é português, né, eu acho. O último sobrenome era Gari e ficou Gari. Quando se queria referir a um trabalho de limpeza pública, dizia, chama os garis. Então, em alusão ao nome do empresário, né? Em nome do empresário. Agora você falou aí, a gente tá falando aqui sobre língua portuguesa, né, sobre significados, etimologias, e também sobre história de Juazeiro. Né? Você falou, você é uma pessoa que conhece muita história de Juazeiro, eu vou lhe perguntar. Floro Bartolomeu, nome polêmico, um nome essencial na história de Juazeiro do Norte, um nome que teve grande peso em nossa emancipação política. Hoje a sede do Poder Legislativo local carrega o seu nome, Dr. Floro Bartolomeu da Costa, mas a pergunta que quero fazer, Floro Bartolomeu, herói ou vilão? Eu acho que ele foi um herói, cara, porque se não fosse ele, Juazeiro não estava aqui onde a gente está, não. Apesar do Padre Cícero é o principal, mas ele é quem dava a cara a tapa, né? Ele é quem enfrentava. O Padre Cícero não é nome de briga, o Padre Cícero ia pela palavra, né? E ele é quem enfrentava, e o cara dizia as coisas com o Padre Cícero, ele ia tomar satisfação lá. Eu acho que ele foi essencial para o Juazeiro. Eu aacho que ele merece, pelo menos o meu aplauso, o Floro Bartolomeu.
Eu acredito que sem o Floro não teríamos a sedição de Juazeiro, né? Isso, eu também digo a mesma coisa. Porque os livros de história colocam sedição de 14, foi quando as tropas legalistas sitiaram o nosso município. Ele tornou Juazeiro capital do Ceará, você sabe disso, né? Foi. Ficou 3 meses e 3 dias. Ele trouxe a Assembleia Legislativa para cá e fizeram uma reunião aqui em Juazeiro, e Juazeiro saiu dessa sessão como capital do Ceará. Tem até um documento, eu tenho nos meus arquivos, se você quiser depois entre em contato comigo que eu mando a foto. Na Câmara Municipal tem essa foto bem grande. Juazeiro, capital do Cariri, Cariri até com Y ainda. E tem um dos últimos atos dele nomeando o Manuel, não estou lembrado do sobrenome agora, como coletor estadual na cidade de Mombaça, no Ceará. E assinado como Juazeiro, como capital. É um documento que prova que Juazeiro foi, durante 3 meses e 3 dias, capital do Ceará. E você fala aí Cariri com Y, é bom lembrar também que o nosso Juazeiro não era com U nem com Z. Com O, né? Com O, Juazeiro e com S, né? Isso. Isso daí. E como eu falava anteriormente, a sedição de 14, você pega a sedição de 14, está no livro de história do Brasil, e na verdade é um movimento que começou em 13, né? Começou em dezembro de 1913, quando o Floro montou, né, aquela guarda para combater as forças legalistas, e a gente sabe que o final foi uma vitória para Juazeiro do Norte. As tropas do Floro Bartolomeu caminharam até Fortaleza e depuseram o então governador, tenente-coronel Franco Rabelo, né? Então o Juazeiro ele tem um peso muito grande. Se não me engano, entrou Setembrino de Carvalho. Setembrino de Carvalho, interinamente, né? Justamente que voltou a ser a capital, Juazeiro deixou de ser, porque Setembrino foi o escolhido para ser o novo presidente do Ceará, né? Que não era governador, era presidente na época. Foi quando houve a reaproximação entre capital Juazeiro do Norte, e aí as arestas foram aparadas. Aí eu falando sobre Juazeiro, eu lembrando aqui, o Padre Cícero nasceu aqui em 1917, o povo com sede aqui, o Padre Cícero soube que em Fortaleza tinha uma perfuratriz, aquelas máquinas. E falou com o governador pelo prestígio que ele tinha, e essa máquina veio de trem até Lavras, e de Lavras para cá veio em Junta de Boi, até Juazeiro. E ele cavou um poço profundo ali na frente da matriz, hoje Basílica, né? E aproveitou que estava aqui, para não devolver logo, cavou um aqui na Praça Patrícia, aí embaixo da coluna tem um poço profundo, outro no Mercado Central e outro na usina Zé Bezerra, ali pertinho das Praças das Cacimbas, como eu sou velho, né? Aí tem outra história de Juazeiro, o primeiro Forte de Carro, né? 1965, no ano que eu nasci. Era de seu Admiro Mota, o Jeep, e meu irmão, de saudosa memória, Humberto Mota, pai de Humbertinho, de doutor Robério Mota, foi para uma festa e não quis colocar o carro na garagem, deixou o carro em frente à casa, de madrugada. O cara passou, levou o carro. Na época, botou na rádio educadora do Crato, que era mais ouvida, e 15 dias depois veio um telefonema dizendo que o carro tinha sido encontrado em Picos, no Piauí. Ele saiu daqui de carro com o delegado da época, não estou lembrando o nome agora, e chegou lá, trouxe o carro e o ladrão preso. Ficou alguns dias preso aqui e fugiu. E a mulher dele, de seu Admiro, ia levar a comida para o preso. Então, há quem diga que foi até ela que pediu para soltar, que ele disse que era um pai de família, que tinha errado e ter roubado. E o cara roubou o carro e foi vender o pneu de estepe na cidade de Picos. Aí o delegado disse, oxe, onde ele arranjou esse pneu, né? Foi atrás e descobriu que o carro era roubado. Tem uma passagem até hilária. A última vez que o Roberto Carlos veio cantar em Juazeiro, lá no Gilson Magazine, Gilson ligou para o Aronilson. Você sabe que o Aronilson é louco por Roberto Carlos, né? Aronilson, você vai buscar Roberto Carlos no dia, vai pegar ele no aeroporto e levar lá para o aplauso. Aronilson ficou maravilhado, né? Quem é mais fã de Roberto Carlos, Aronilson ou Perereca? Rapaz, não sei, eu acho que Aronilson é mais. Aí, quando foi no dia, Gilson recebeu um telefone da produção. Rapaz, como é que tá aí, Gilson? Rapaz, tudo bem, até um amigo meu vai buscar ele, vai levar. Não, pai, ele anda com o motorista dele particular. Aí Gilson, como é que eu vou dar essa notícia, Aronilson? Aí disse, Aronilson ficou chateado. Aí disse, mas você vai pro camarote VIP, vai ficar lá com a gente e tal. Aí Aronilson, no dia lá, subiu, e quando subiu no camarote, estava Renatinho Pinheiro com a esposa,
E Renatinho Brincalhão, né? Tinha uma senhora lá muito bem vestida, a senhora de seus 80 anos, bem vestida, de brinco. Aí Renatinho, só quem tá ali? Aí Aronilson, quem é? Ele disse, Lady Laura, mãe de Roberto Carlos. Aí Aronilson correu. Olha, eu sou louco por seu filho, meu cabelo é grande por causa de Roberto Carlos, eu tenho todos os discos e tal, eu vou ao show dele onde tá. E começou a elogiar, e a mulher olhou e disse, Chico, esse rapaz é doido por você. Era mãe de Dr. Francisco Sampaio, não era Lady Laura de jeito nenhum. Aí eu disse, rapaz, posso contar? Eu disse, pode contar. Então tem essas coisas de Juazeiro, as histórias. O primeiro carnaval de Juazeiro, o primeiro cinema de Juazeiro foi Mestre Pelúcio, o mesmo que fez esse relógio, né? Aqui onde morou o seu Dedé Tavares, vizinho, ainda tem algumas portas lá, eu acho que da época. Ele fez o primeiro Cine Iracema. Naquela época era cinema mudo, e acompanhava um LP, que ia tocando aquelas músicas até o filme acabar. LP é bom você dizer o que é um LP. LP parece um CD, mas era de vinil, né, um disco grande, que tinha 6 músicas de um lado e 6 de outro. Desse tamanho aqui. É. E ele não usava o disco, ele tinha um Assis, que é de Jardim, né? Ele não era músico, foi até para Globo ele. Meu tio, que tocava caixa, e tinha um cara, parece que no sax também. Ele tem um conjuntozinho que tocava durante o filme que estava passando, no Cine Iracema. Isso por época de 1930, 32, 34, por ali. Joga, você tem um extenso acervo de fotografias do Juazeiro Antigo. Tenho. E você continua tendo mais aquisições, novas imagens? Sempre tem, né? Vai surgindo uma renovada. E, por exemplo, bangalôs de Juazeiro, eu tenho as fotografias dos últimos, né? Que foram derrubados e tal. E a gente tem que preservar isso para mostrar depois, né? Porque eu acredito que se você não tiver passado, você não tem futuro, né? Por exemplo, quem foi Juazeiro? Você conheceu Juazeiro de quem? Na época da quadra João Cornélio. Não existe mais a quadra João Cornélio. Era onde tinha uns shows, que não tinha teatro, não tinha nada. Era na quadra, né, que tinha as arquibancadas, que o papai trouxe pela Rádio Progresso. Ronivon, Jerry Adriane, né? Teve show de Fagner lá. Antônio Marcos foi seu pai? Não sei se o Antônio Marcos veio pela rádio. Mas os Trapalhões, aí já foi no Rumeirão, que era um público maior, né? Eles vieram 2 vezes, eu até joguei no time dos Trapalhões na época. Então a gente tem que ter essa memória para a gente passar por isso. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu repassei para meus filhos, né? E estou repassando para meu neto também, o João, né? Sempre que eu posso, eu conto a história. Eu digo, ó, João, aqui foi assim, assim, assim. Ele tem 9 anos de idade, vai fazer agora. Então aquela coisa que eu sei que ele pode captar, a gente já vai repassando, para não deixar morrer a história. Não pode deixar morrer a história de Juazeiro. E Juazeiro do Norte, apesar de ser uma cidade de porte médio, é uma cidade cosmopolita, né? Aqui foi formados por nordestinos de várias origens, e hoje nós temos, além dos nordestinos, nós temos pessoas da Europa morando aqui, pessoas dos Estados Unidos, africanos, recentemente teve uma leva de africanos aqui, mas originariamente o Juazeiro do Norte, que era o tabuleiro grande, né? Grande. Por sinal, meu pai, quando foi vereador, tem um projeto de mudar a mudança de nome. Uma parte foi contra, outra parte foi a favor, né? E você me perguntar o que você acha, eu acho que devia ter colocado Juazeiro do Padre Cícero. Por quê? Juazeiro não tem nada com norte, né? Juazeiro é sul do Ceará, é nordeste do Brasil. E o nome norte, se eu não me engano, foi em 1945, ou foi 55, foi 46. Por que botaram o norte? Para diferenciar de Juazeiro da Bahia, porque vinha cartas de Juazeiro. Meu pai trabalhou no Correio, você sabe disso, meu tio Zezinho. Meu avô foi o primeiro estafeta de Juazeiro, foi o primeiro carteiro. E vinha cartas de Juazeiro da Bahia para cá. E como ia daqui também para Juazeiro da Bahia. Então tinha essa coisa, aí botar Juazeiro do Norte para diferenciar, para não vir tanto erro de carta para Juazeiro, de Juazeiro da Bahia para Juazeiro do Norte. Então, o norte é totalmente errado, né? Mas muitos comerciantes foi contra na época, que tinha que trocar as notas fiscais, mas isso com o tempo ia mudando gradativamente. Eu acho que era uma forma de homenagear o Padre Cícero, que foi quem criou o Juazeiro. O Juazeiro hoje é o que é devido ao Padre Cícero, né? E Juazeiro, por exemplo, eu ando, você sabe que eu rodei muito o Brasil todo e tudo, fui até para Roma para entregar aquela.
E onde a gente chega de Juazeiro, Juazeiro do Padre Cícero. Você estava naquela comitiva do Raimundão? Teve o bispo Dom Panico. Eu fiz flecha aqui para a Rádio Tempo, para a Rádio Vale, para a Rádio Progresso, de lá de Roma, dizendo como é que estava a situação, entrevistando as pessoas, Padre Murilo, doutor Raimundo na época, e outras autoridades que estavam presentes. A gente sempre estava entrevistando e passando as notícias de lá para cá. Você é dos Barbosa, isso, que assim como os Bezerra, é uma família tradicional aqui em Juazeiro do Norte, e evidentemente que você nasceu aqui, né, em solo ciceropolitano. A minha pergunta é o seguinte: você nasceu ali no Hospital Maternidade São Lucas? Eu nasci em casa. Foi em casa. Meu parteiro era simplesmente Dr. Posidônio Bem, que foi prefeito de Juazeiro, né? Dr. Posidônio era uma referência, eu acho que do Pernambuco e no Ceará, como médico, ele era uma referência. Porque a Maternidade São Lucas, eu acho que do meu tempo para cá, a maioria dos juazeirenses nasceram ali, lá, mas era muito comum as pessoas nascerem em casa, né? Meu pai, os irmãos de meu pai, as irmãs de meu pai, todos nasceram em casa, porque à época ainda não existia a Maternidade São Lucas, né? Acredito que é de 1946, né, que houve o término. Por sinal, eu tenho uma foto que aparece Castelo Branco visitando o São Lucas. Tem o Dr. Mário Malzone, que foi o idealizador, né, que construiu o hospital. Tem meu pai e minha mãe também, Dr. Mauro, o pai de Dr. Mauro, Dr. Leão. Uma foto bem interessante. Inclusive, antes de virmos aqui para a entrevista, estávamos conversando com o neto do Mário Malzone, né? Isso, o Mário, né? O Mário Malzone também, Neto. Mário Malzone Neto. E a gente estava lá nessa conversa. Pois é, rapaz, essa história tem que ficar para a posteridade, a gente tem que passar isso. E você está fazendo essa função através do seu jornal, né, da sua entrevista. Isso vai ficar guardado para a posteridade também. Pois é, aqui o pessoal está vendo a gente conversando, de vez em quando a gente gesticula, faz um ok. Porque nós estamos na Praça Padre Cícero, de frente à estátua, né? E aqui, evidentemente, eu nascido no Juazeiro, você nascido no Juazeiro, passa muita gente conhecida e o pessoal vai conversando com a gente. E, Joca, me diga o seguinte: você morou muito tempo ali na Rua Conceição, né? Na São Francisco. Foi na São Francisco. Né? Ali... Depois fui morar na Rua Conceição, no edifício São Raimundo ali. Que tem 3 andares naquele edifício. Eu me lembro que a época que o São Raimundo... Eu acho que foi o primeiro, foi não? Rapaz, não tinha edifício em Juazeiro do Norte quando tinha aquele comercial, né, que nós temos ali. A Vencedora, o M. Oliveira. O M. Oliveira, né, que é um edifício comercial, mas nós não tínhamos aqui condomínio, né? Não. E quando construíram o São Raimundo, foi década de 70, né, ali? No começo da década de 80. No começo de 80. 70 foi o LDJ, né? O Tenente Coelho fez. Eu acho que ali foi o primeiro condomínio particular, né? Aberto, né? Aberto. Porque teve as casas populares que foi feito por Dr. Mauro, né? Tá na rua São Benedito, lá em cima. E eu lembro que começo da década de 80, quando surgiu ali o São Raimundo, você vê, um condomínio de 3 andares. Pra gente era uma coisa do outro mundo. Foi um acontecimento, né, na anatomia urbana de Juazeiro do Norte. Era só o que se comentava. Para a gente ver como o Juazeiro cresceu, é um dos municípios que mais cresce, né, em todo o Brasil. É impressionante Juazeiro. E, Joca, me diga aí o seguinte: história de Juazeiro do Norte. Como é que você viu o processo de crescimento das nossas romarias? Porque, pelo que eu li, pelo que eu conversei, pelo que eu olhei, pelo que eu estudei, parece-me que até antes da estátua do Padre Cícero, existia a romaria com uma composição social. E depois dessa estátua, a romaria tomou uma dinâmica diferenciada. Como é que você vê o marco da construção da estátua do Padre Cícero em relação às romarias juazeirenses? Não deixa de ser, né? Porque o principal é o túmulo do Padre Cícero, que está na Capela do Socorro, né? Mas o Romero vinha para Juazeiro para visitar o museu e a Capela do Socorro. Mas o Dr. Mauro, com a visão que tinha futurista, quando ele fez a estátua, passou a vir, era a segunda estátua mais alta do Brasil na época, né? Só perdia para o Cristo Redentor. Hoje eu acho que deve ser a 11ª ou a 12ª. Mas assim mesmo não perdeu a
a quantidade de gente, só veio aumentar, né? Foi um divisor de águas também, vamos dizer assim. A grandeza da estátua do Padre Cícero não está no tamanho. É pela virtude do Padre Cícero, pela simbologia que ela representa, né? Então, o Romeiro faz o que a gente está dizendo aqui, guardar a matéria para a posteridade. O Romeiro vai passando também para os filhos. E muitos deles, com essa entrevista que eu fiz cobertura de várias romarias pela Rádio Progresso, pela Rádio Iracema. E a gente, quando entrevista o Romeiro disse que a mãe dele trazia ele e ele se sentiu também tocado por aquilo, por ter alcançado graça pelo Padre Cícero, e vem e já estava passando para os filhos, para os netos. Então isso vem aumentando a cada dia, né? E Dr. Mauro depois trouxe o polo educacional para aqui, né, a Faculdade Leão Sampaio, e deu o Juazeiro de 20 anos para cá, cara, cresceu assim assustadoramente. Eu considero o Dr. Mauro como o maior gestor desse município. Isso, sem dúvida. Porque a época que ele construiu a estátua do Padre Cícero, logo em seguida ele construiu o nosso estádio Romeirão, que hoje é a Arena Romeirão, e já no seu segundo mandato, como você falou, ele incentivou a criação disso que hoje é o polo acadêmico aqui no município, né? O desenvolvimento das indústrias. Já que você tocou, eu falei antes do intervalo sobre o pé de tambor que fez a estátua. Quando o Dr. Mauro começou a fazer a estátua, faltou cimento no Brasil, teve uma crise de cimento, né? E Plácido Aderaldo Castelo, que tem uma rua aqui, uma avenida em nome dele, tinha feito uma compra na Rússia de cimento, um navio, para construir o Castelão, que era o nome dele também. E ele cedeu cimento, tanto para terminar a estátua, como para terminar o Romeirão. Então é um cara que merece todo o nosso aplauso também, o Plácido Castelo. E, inclusive, você parece que está com telepatia aí, está fazendo um exercício de telepatia, que eu ia falar justamente no Plácido, porque, como você falou, tem uma avenida aqui no Juazeiro, né, num bairro nobre, que leva o nome dele, e que ele também ele trabalhou aqui, né, no início da carreira, foi juiz aqui em Juazeiro do Norte. Tem uma passagem muito assim com ele. Muita gente pensa que a Rua Conceição é referência à Nossa Senhora da Conceição, e não é. Onde era o 12, que depois foi o Beck e hoje é o Bradesco, na Rua Conceição, era o restaurante de Dona Conceição. Ela vendia café da manhã, almoço e janta, sopa e tal. E o Plácido Aderaldo Juiz aqui foi tomar uma sopa lá. Quem me disse isso foi Sobreira, que é historiador, dizendo que o pai dele foi entrar lá e estava de chapéu, e disse que o Plácido tinha dito: aonde tem uma autoridade, quem não trabalha, parece que ele aposenta, quem não trabalha deve fazer referência. Aí ele saiu desgostoso com aquilo, chegou aqui, tinha o irmão dele que era valente, ele disse ao irmão, o irmão voltou lá, sentou de frente a doutor Plácido. Aí disse: o foi que o senhor achou do meu chapéu? O doutor Plácido: é bonito. Ele pediu uma sopa, quando a sopa chegou, ele jogou a sopa em cima do doutor Plácido, por vingança, porque ele tinha destratado o irmão dele. Assim conta o Sobreira, né? Jeová Sobreira, sobre essa passagem. Meu amigo Jeová Sobreira, que inclusive é engenheiro também, é professor, né, lá de Brasília, aposentado. E o Jeová, ele esteve na equipe do ministro Andreasa na construção daquela ponte Rio-Niterói. Então é o grande Jeová Sobreira. Outra curiosidade, a Rua do Cruzeiro. Todo mundo pensa porque era a moeda corrente do país na época. Não tinha nada a ver. Era um cruzeiro que tinha de frente onde hoje é o Moreira de Souza, né? E um cruzeiro onde todo mundo, os romeiros, deixavam os ex-votos, acendia vela e tal. Então o cara dizia: vamos, onde é? Lá na Rua do Cruzeiro, onde a rua tinha um cruzeiro ali. Mas todo mundo pensa que é por causa do cruzeiro, né? E isso que você falou sobre a Rua Conceição é tão verdade que ela passou a ser chamada Rua Conceição, acredito que na década de 90. Porque até a década de 80 chamávamos, e tinha nas placas, Rua da Conceição. Depois suprimiram o da e ficou só a mesma Rua do Cruzeiro, Rua do Cruzeiro, é Rua Cruzeiro, né? Hoje tem só Rua Cruzeiro, mas era Rua do Cruzeiro. E quando eu falei nessa história da estátua do Padre Cícero, é porque, pelo que eu colhi de informações, as romarias que vinham até aquele momento eram romarias muito mais de devoção mesmo, só que com a estátua do Padre Cícero acrescentou-se o valor turístico, né? Museu Vivo lá no Horto. Pois também. E houve uma mudança, uma transformação qualitativa das nossas romarias, inclusive do ponto de vista comercial. Então o Dr. Mauro,
ele sempre teve uma visão muito grande de crescimento, né? E até De desenvolvimento. Teve uma diferença, o Padre Murilo até falar sobre isso, que tinha o romeiro e tinha o turismo de romaria, né? O Padre Murilo disse, estão fazendo um termo agora do turista, o turismo de romaria, que era o cara que vinha tanto para o lado da fé, como também vinha para conhecer, visitar o Museu Vivo, visitar, né, as faculdades, visitar, né, essa coisa toda, depois que o Dr. Mauro fez essas obras aqui em Juazeiro. Começou a ter essa diferença do romeiro propriamente dito por o romeiro turista, que vinha para as duas coisas. A estátua deu uma dimensão, né, ao nosso turismo, e é o que eu estou dizendo, as pessoas que começaram a visitar, vinham não só aquelas que queriam alcançar uma graça, mas vinham também simplesmente por turismo, para conhecer o monumento. Como você disse, era a segunda maior estátua do Brasil, só perdia para o Cristo Redentor. E nesse período começou a se criar nos municípios nordestinos, né, principalmente em tempo de eleições, aquela história, o cara queria ser candidato a vereador ou queria ser candidato a prefeito, então alugava um ônibus e trazia os seus eleitores, que até hoje isso acontece, né? Vem de Alagoas, de Pernambuco. Então foi uma mudança qualitativa muito significativa. Isso mesmo. Essa mulher se envolveu em um acidente gravíssimo. Ela avançou a preferencial e aconteceu essa tragédia. A moça que estava dirigindo o outro carro vinha da faculdade, mas infelizmente não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. Quem provocou o acidente, antes de chegar nesse local, estava em uma festa. Ela bebeu muito. Estava comemorando a compra do seu novo apartamento. A jovem estudante não voltará mais para casa. As duas não se conheciam, não tinham parentesco. Agora você entende que a irresponsabilidade de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas pode gerar danos irreparáveis para as pessoas que você nem conhece? Se beber, não dirija. Seja responsável com você e com a vida das outras pessoas. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cício Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho ou Juazeiro. No Posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer no melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho ou Juazeiro. A dengue é perigosa. Não espere somente as ações do governo para proteger a sua família. A dengue mata centenas de pessoas por dia no mundo inteiro. Por isso, você deve ser responsável e fazer a sua parte. A dengue é um problema mundial, mas pode ser combatida com ações simples. Use repelentes, coloque telas em portas, janelas, também nas caixas de água e abertura de cisternas. Use armadilhas para a captura de mosquitos. Mantenha a sua área de vivência sempre limpa e livre de depósitos de água parada. Mantenha as garrafas vazias, guardadas com a boca para baixo. Recolha tampas e vasilhas usadas que possam acumular água, pois a menor quantidade de água parada vira um paraíso para o Aedes aegypti. Faça a sua parte. A dengue é um problema de todos. Uma campanha da Web TV, Sovaco de Cobra. Você agora tem na palma da mão Passarela Kids. Conheça a melhor loja online para comprar roupas, calçados e acessórios infanto-juvenil.
Também roupas e calçados para bebês e muito mais. Aceitamos cartões de crédito. Passarela Kids, o seu pingo de gente sempre na moda. Instagram, @passarela_kids. WhatsApp, 988 37 9862. Que tipo de apoio você dá nos negócios dos seus amigos e familiares? Uma pergunta bastante constrangedora, não é mesmo? Mas pense bem, você apoia milhares de famosos. Se descabela para favorecer pessoas que nem sabem que você existe, se empenha fazendo o impossível para mostrar que você é, digamos, descolado. Ora, você não incentiva o trabalho das pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso. Estou sendo chato? Então pula pra frente, mas quando sair, fecha a porta. Vamos combinar? Impulsione os negócios dos seus amigos e familiares. Compre nos comércios do seu bairro, faça negócios com quem está sempre perto de você. Faça a roda do sucesso girar. Todos em um só propósito, um ombro e uma mão amiga. Apoio Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Vamos te dar 3 motivos para que você frequente a academia. Primeiro, vai melhorar demais a sua disposição. Em segundo lugar, o seu peso vai estar sempre controlado. E em terceiro lugar, você vai poder controlar também o estresse. Na Academia Boa Forma, você tem flexibilidade nos horários. De segunda a sexta, das 5h30 da manhã às 21 horas, você tem musculação, ritmos, funcional e jump. Treine hoje e seja forte amanhã. Academia Boa Forma, exclusivamente feminina. Rua 1º de Maio, 1476, no bairro José Geraldo da Cruz. Contato 988 27 8935. Academia Boa Forma, desde 1999. A juventude é um momento de descoberta, mas também de escolhas que podem mudar vidas. O uso de drogas e relações sexuais sem proteção estão aumentando os casos de HIV entre jovens e adolescentes. As consequências são devastadoras. A cada dia, mais jovens se tornam soropositivos. A realidade é dura, mas a prevenção é poderosa. Use preservativos. Evite compartilhar seringas. Faça testes regularmente. A escolha está em suas mãos. Proteja-se. AIDS não. Eu me protejo. Informe-se. Ame-se. Junte-se a nós na luta contra a AIDS. Cada ação conta. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. O cabelo é uma das partes mais importantes do seu corpo, pois faz parte da sua identidade visual. Além de ser uma questão de estética, é também uma questão de saúde. Por isso devemos cuidar muito bem desta parte importante do nosso corpo com um bom profissional conhecido no ramo. Aurélio Leão é este grande profissional. Quem vai pela primeira vez em Aurélio, fideliza-se, pois mais que um cabeleireiro, ele é um artista da estética capilar. Aurélio Leão Salão. Bem localizado, situado na esquina das ruas São Francisco com a rua São José, em frente à Alameda, a um quarteirão da Praça Padre Cícero. Aurélio Leão Salão. Por que o seu cabelo precisa de um profissional de qualidade? Visite o Aurélio Leão Salão. Pensou em comprar eletroeletrônicos? Então pensou na Quase Tudo Online, um meio seguro de você comprar pela internet sem surpresas desagradáveis. Tudo com o melhor preço e qualidade comprovada. Quase Tudo Online tem uma variedade de produtos para você comprar e receber no conforto da sua casa. Quase Tudo Online, loja virtual, disponível no Marketplace do Facebook, no Instagram, no WhatsApp e TikTok. Quase Tudo Online, a cada dia vem despontando como a melhor loja online do Cariri. Acesse agora mesmo e busque Quase Tudo Online e compre tudo e pague à vista, no Pix ou no cartão de crédito. Quase Tudo Online, o mundo em suas mãos. WhatsApp 889-9601-2070. Acesse agora mesmo. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cícero Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalho ou Juazeiro. No Posto Casarão é barato que só e o atendimento
combustível é bom, é de qualidade. vamos logo abastecer. No melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. Diz aí. E Joca, aqui perto do começo da nossa conversa, você falou aí do pessoal que se reúne na praça todos os domingos, isso já faz muito tempo, né? É a Associação dos Amigos da Praça. do Banco da Praça, Padre Amigos Cícero. do Banco da Praça. Antigamente a gente era no outro local, a gente ficava aqui do lado da Rua do Cruzeiro, né? Aqui perto, quando você falou do Previ Júnior, de frente do Previ Júnior. Era Manel Galego e tem outras pessoas. Aí foi saindo mais, deu sol ali e tal, a gente foi para aquele banco ali onde hoje tem a estátua de Daniel Val. Aí veio Daniel, veio Renato Casimiro. E todo domingo a gente se reúne aí. Aí eu costumo dizer que a gente discute as corridas de Juazeiro, resolve as corridas de Juazeiro do Ceará e do Brasil. Quando é 11 horas, meio-dia, a gente sai com tudo resolvido daí. Todo mundo tem resposta para tudo. Pois é, aí a gente está fazendo umas homenagens, principalmente a gente está fazendo a pessoas vivas ainda. A gente fez para Ti Geraldo, fez para Dr. Balbino, porque papai dizia, você tem que fazer uma homenagem em vida, para que aquela pessoa diga, rapaz, valeu a pena meu esforço para fazer aquilo. Né? Porque depois de morrer, você prestar uma homenagem, o cara não está nem vendo. Então, está vivo, presta homenagem em vida ainda. Então, o que a gente faz aqui é justamente isso, fazer essa homenagem em vida àquelas pessoas que fazem por Juazeiro, né? Empresário que dão emprego, né? Que constrói condomínios aqui, casas e tudo mais, investe seu dinheiro aqui para Juazeiro crescer. Então, a gente tem que fazer isso de forma que todos vejam e dê um incentivo para os outros também continuar fazendo. Acredito que, em relação à homenagem à vida, a pessoa mais felicitada, apesar de não ter nascido aqui no Ceará, de ser paraibano, mas acredito que a pessoa mais homenageada em vida, que ficou mais contente e mais feliz, foi o Pedro Bandeira. O poeta e repentista Pedro Bandeira, que apesar de ser paraibano, construiu e solidificou a sua Príncipe carreira. Dos poetas, né? Recebeu... Príncipe dos poetas. E era fora de série, Pedro. Viu? Ele era muito bom. E eu vi inúmeras homenagens a Pedro Bandeira, né? Muitas das quais... A última vida lá no Sesc, né? Nos 80 anos dele, no Sesc fez uma homenagem a ele. Eu vim para duas homenagens aqui, estamos aqui próximo, né? Dá para ver ali a porta de entrada do Centro Cultural Banco do Nordeste. E realmente o Pedro ele foi muito homenageado. E tivemos também aqui outro grande artista, o Silvio Grangeiro. Né? Outro grande repentista. Pedro sempre estava andando ultimamente, antes de Pedro morrer, ele andava muito com o Silvio, fazendo cantorias por aí, né? E o Nordeste todo. Silvio muito criativo, muito poético, mas ele era um pouco fanho, né? Era um pouco fanho. E quando a gente tinha um programa que era eu, Xuxo, o saudoso Marco da Hora, e o Marco da Hora faleceu, depois entrou o Valmir Amorim para fazer parte desse programa, era Meia Hora Sem Noção. O nome já está dizendo que... Meia Hora Sem Noção era um programa mais humorístico, e o nosso programa começava quando terminava o do Silvio, e a gente sempre brincava um pouquinho com ele na hora de abrir o programa, né? Falando, estamos começando agora Meia Hora Sem Noção. E ele achava engraçado, ele divulgava, né? Ele era conhecido, ele não ligava para isso não. E a gente está falando aqui de... O valor dele como poeta é muito maior do que isso aí. Ele era um excelente poeta. E a gente falando aqui dessas coisas engraçadas, né? Falando aí do nosso amigo Aguinaldo Carlos, que conversava com o Manequim, falando aí do grande Estevão, que também era outra pessoa que tinha um grande senso de humor. E vamos falar aqui das figuras folclóricas de Juazeiro do Norte. E eu não quero falar de Raimundão, não. Raimundão é folclórico na política, né? E Raimundão, rapaz, é um cara que ele tem resposta para as situações mais inusitadas possíveis. Isso mesmo. Mas eu queria falar aqui daqueles personagens que povoaram o imaginário. O Príncipe Ribamar, eu acho que é o primeiro. Por exemplo, a pista do aeroporto, onde é hoje, foi feita pela primeira vez com o Príncipe Ribamar.
Quer dizer que a princesa que queria casar com ele não vinha porque não tinha rio, ela só podia vir no navio de avião. Aí tinha que ter um campo de pouso. Ele juntou alguns amigos e fez uma lareira, onde hoje é a pista do aeroporto, né? E tinha a fábrica de desentortar banana, né? A cavalaria marítima. E tudo isso eu falo aí no meu livro sobre o Príncipe Ribamar, que ele era um Nostradamus do Juazeiro. Porque a cavalaria marítima tem o jet ski, né? A fábrica de fumaça, todo o show de grandes cantores tem o gelo seco, né? A fábrica de fumaça. Desentortar banana é a banana desentortada geneticamente que tem hoje aí, né? Tem melancia quadrada, do jeito que você quiser, você faz hoje. Tinha outra coisa também, rapaz, que eu não estou lembrando aqui. Mas várias coisas, eu falo até no livro aí, que ele era um Nostradamus de Juazeiro. Era uma figura queridíssima, né? Fizeram uma roupa de realeza para ele. E ele só, dia 7 de setembro, tinha um lugar no palco central onde desfilava, né? Ficava o prefeito, as autoridades. E o Príncipe Ribamar estava lá perfilado para assistir o desfile do 7 de setembro. Era convidado de honra o Príncipe Ribamar. Em seu show você canta algumas canções do Ednardo. Isso me lembrou uma canção dele chamada Avião de Papel. Você conhece? De papel, de se pilotar. E quando eu me lembro de Avião de Papel, eu me lembro de um João Remexe Bucho. Todo dia eu estava na porta do carro. Eu tinha medo dele, eu era só agrado quando eu era pequeno. Quando eu via ele, eu corria, né? Aí ele batia na lata no portão lá de casa. Dona Irene, me deu uma sobrinha de comida, pelo amor que a senhora quer esse magrelinho aí, que a senhora cria, fica comigo. E era muito pacífico, né? Não tinha por que ter medo de João Remexe Bucho. E ele andava com aquele monte de papelão, para fazer avião. Para fazer um avião para um dia decolar. Isso. Rapaz, pois, muito bom conversar com você, meu querido Joca. Um abraço. Estamos aqui chegando ao final do nosso programa Sovaco de Cobra. Queria que você deixasse aí uma mensagem ao nosso público sovaquiano. Rapaz, vocês permaneçam tratando sua cidade como a gente está fazendo aqui, divulgando, guardando as coisas boas e fazendo por onde ela crescer mais. Cada um, você diz, mas quem sou eu para fazer o Juazeiro crescer? Pode, dentro de suas possibilidades, você faz, nem que seja aquela história da formiguinha, né, do beija-flor que ia buscar água lá no rio para apagar o fogo da floresta. Você pensa que vai apagar o fogo sozinho? Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, faça a sua parte que a gente está fazendo a nossa. Um abraço. É isso daí, o Sovaco de Cobra, nesta conversa, fica por aqui com ele que é profissional da imprensa, cantor e escritor, ele que conhece muito da história de Juazeiro, tem um acervo iconográfico do nosso município, João Carlos Barbosa. Um abraço a todos.